Você já reparou que um dos objetos mais icônicos de Naruto é um livro? O Kakashi aparecia lendo aquele livro a todo momento. No meio de missões, ignorava o Naruto, lia durante reuniões e até durante viagens. Todo mundo ficava se perguntando: o que é que tem de tão especial nesse tal de Icha Icha que o Kakashi fica lendo? E a grande verdade é que esses livros foram muito mais importantes do que parecem. Eles não só serviam como uma piada recorrente do Kishimoto. Dentro do universo de Naruto, esses livros ficaram mundialmente conhecidos, recebendo até mesmo adaptações para o cinema. Além de tudo, até mesmo esconderam segredos sobre o Pain. E por incrível que pareça, ajudaram a evitar guerras. Hoje eu vou te contar tudo o que existe sobre os lendários livros do Jiraiya, desde a origem da série até as curiosidades mais desconhecidas. Antes de existir o Icha Icha, o Jiraiya tentou seguir um caminho completamente diferente. O primeiro livro dele foi A Lenda de um Ninja Determinado. Esse era um romance sério, inspirado na vida do próprio Jiraiya, e em tudo aquilo que ele acreditava sobre perseverança e destino. Porém, houve um pequeno problema. Esse livro foi um fracasso total. Praticamente ninguém comprou. Mas ironicamente esse livro acabou sendo muito importante, porque foi justamente ele que inspirou Minato a dar o nome de Naruto para o seu filho. Ou seja, o maior fracasso da carreira do Jiraiya acabou mudando toda a história da obra. Depois desse desastre comercial, Jiraiya percebeu que precisava escrever algo que realmente vendesse, e é aí que nasce o fenômeno chamado Icha Icha. Icha Icha é uma onomatopeia japonesa. Ela representa aquele casal que fica se agarrando, flertando e trocando carinho em público. Então o significado traduzido seria algo mais ou menos como casal apaixonado, namoricos, flertes, algo próximo a isso. No Brasil, a dublagem popularizou como Jardim dos Amassos, um nome que combina bastante com o clima dos livros. E sim, esses livros eram romances adultos. O próprio universo de Naruto deixa claro em diversas vezes que o conteúdo era destinado apenas para maiores de idade. Tanto que, durante a obra, vários adolescentes viviam tentando colocar as mãos nesses livros, e os adultos sempre faziam de tudo para esconder os exemplares. E de onde o Jiraiya tirava inspiração? Todo mundo sabe a resposta, e ela é um pouco complicada. A inspiração vinha das famosas pesquisas de campo. Sempre que estava escrevendo um novo livro, Jiraiya ia até as fontes termais ou casas de banho para observar mulheres. E era assim que ele dizia estar pesquisando para seus romances. E por mais absurdo que pareça, funcionou. Os livros de Jiraiya venderam tanto que o próprio comenta que sua conta bancária ficou cheia de zeros. O segundo databook, inclusive, diz que o lucro do Jiraiya em relação aos livros é tão grande quanto as dívidas que Tsunade acumulou durante toda a vida. Falando dos livros individualmente, o primeiro deles é o clássico Icha Icha Paraíso. Esse é justamente o livro que Kakashi vive lendo durante praticamente Naruto inteiro. O clássico livro com a capa laranja, mostrando um homem correndo atrás de uma mulher. Segundo o resumo oficial, a história acompanha um casal que está vivendo seus primeiros relacionamentos. Conforme eles começam a namorar, vão descobrindo pouco a pouco o chamado amor adulto. No mundo de Naruto, esse livro fez tanto sucesso que ganhou uma adaptação para o cinema. Inclusive, no primeiro filme cronológico de Naruto, conhecemos uma das atrizes, Yuki Fujikaze. Mais tarde, em Konoha Shinden, descobrimos até onde esse filme foi gravado. E o mais engraçado é que até o Gaara resolveu ler esse livro eventualmente. O Kazekage pretendia entender melhor como funcionavam relacionamentos amorosos, e o resultado não foi muito bom. O Gaara terminou mais confuso do que quando começou. O segundo livro é o Icha Icha Violência, credo. Só pela capa já dá pra perceber que o tom mudou bastante. Nele, aparece uma mulher dando uma surra em um homem. Dentro do universo, esse livro também virou um filme. Existe um detalhe muito curioso sobre esse. O Ebisu Sensei diz que gostou muito mais desse livro do que o primeiro. Segundo ele, ele nunca viu laços entre um homem e uma mulher retratados de forma tão emocionante. Posteriormente veio aquele que talvez seja o livro mais importante da franquia inteira, Táticas Icha Icha. Esse foi lançado depois de muitos anos sem novas obras. Quando Naruto volta do treinamento com Jiraiya, ele entrega uma cópia antecipada para Kakashi. Só que o Naruto comenta que achou o livro completamente chato, e o Jiraiya apenas responde que ele ainda não entendia esse tipo de leitura. Porém, esse livro ficou famoso por outro motivo. Foi justamente nele que Jiraiya escondeu sua última mensagem antes de ser desvivido por Pain. Enviando um código secreto para Konoha, a tradução e significado estava escondido nas páginas do próprio Táticas Icha Icha. No anime, inclusive, existe uma curiosidade bem maluca sobre esse livro. Dizem que ele era tão intenso, mas tão intenso, que as pessoas simplesmente desmaiavam quando terminavam de ler. E por conta disso, algumas edições foram retiradas de circulação.
Porém, os livros não pararam por aí e a franquia continua. E aí vem o Icha Icha Inocência, que seria a continuação do Violência. Segundo o próprio Jiraiya, o tema principal seria o amor puro. Também existe o misterioso Eroero Paradigma, que aparece nas mãos de Kakashi na capa de um capítulo do mangá. Nos jogos surgiram outros títulos curiosos, como o Icha Icha Correia. Já no spin-off de Rock Lee, apareceram livros como Icha Icha Hora da Piscina, Icha Icha Emoção, Dinâmicas Icha Icha, e até Eroero Instalação. E dentre esses, o mais curioso é o Dinâmicas Icha Icha. Segundo o próprio Jiraiya, essa seria a sua melhor obra. E curiosamente, supostamente ela nunca foi publicada porque seria gráfica demais. E mesmo após o desvivimento de Jiraiya, os livros continuaram fazendo parte da vida de milhares de pessoas ao redor do mundo de Naruto, inclusive do próprio Kakashi Hatake. Em Kakashi Hetsuden, uma das novelas de Kakashi, acontece algo muito interessante. Uma foto do próprio Kakashi junto com uma recomendação dele passa a ser impressa nas capas dos livros, ou seja, o Kakashi virou basicamente o garoto propaganda oficial da coleção Icha Icha. Uma curiosidade é que também existe uma nova edição do Icha Icha Paraíso. Essa versão foi adaptada para todas as idades, então todos poderiam ler sem preocupações. E justamente com essa versão Kakashi presenteia Rei Nanara. Outra curiosidade bem divertida aparece em Naruto Shinden. Kakashi resolve dar conselhos para Sasuke sobre como melhorar sua relação com Sarada Uchiha. Bem, obviamente Kakashi usa sua fonte da sabedoria baseada em Icha Icha para aconselhar Sasuke Uchiha. Kakashi manda Sasuke imitar algumas cenas do livro, então Sasuke chama Sarada de amendoim fofinho e tenta colocar a própria capa sobre ela. E o resultado foi um desastre completo. Sarada Uchiha fica completamente envergonhada e vai embora totalmente irritada. Depois, o próprio Kakashi admite que aqueles romances estavam completamente ultrapassados para a nova geração. Outra curiosidade totalmente absurda acontece em um episódio filler em que Naruto termina um manuscrito do Jiraiya enquanto ele estava ocupado treinando. Porém, o Naruto envia esse texto para o lugar errado. Em vez de mandar para a editora, Naruto acaba mandando por acidente para um país que estava em guerra. E o mais absurdo é que aquele manuscrito foi confundido como um tratado de paz. O senhor feudal em questão gostou tanto do conteúdo que decidiu encerrar a guerra. Ou seja, o romance do Jiraiya acabou trazendo paz entre duas nações por acidente. Esses livros também aparecem por várias vezes em Boruto. O Kakashi revela que decorou completamente o conteúdo de Icha Icha Paraíso depois de tantos anos lendo. Já o Naruto, como sétimo Hokage, guarda a coleção inteira na estante de casa. Porém, a Hinata faz questão de esconder todos os exemplares quando percebe que o Boruto tá tentando ler. Ou seja, a tradição de impedir que os adolescentes coloquem as mãos nesse livro continua viva até as gerações seguintes. As curiosidades não param por aí. No primeiro fanbook é revelado que um exemplar desse livro custava apenas 120 Ryo. Já o ingresso do filme custava 180 Ryo. No universo de Naruto, o sucesso foi tão grande que anunciaram um jogo baseado no primeiro livro, além de DVDs e diversos produtos licenciados vendidos nas vilas ninjas. No fim das contas, o Icha Icha acabou se tornando muito mais do que uma simples piada recorrente. No universo de Naruto, a sua importância é enorme. Esse livro virou um fenômeno comercial, transformou o Jiraiya em um escritor milionário. Daqui pra frente, sempre que você ver o Kakashi completamente distraído lendo aquele livro laranja, lembre que ele não estava segurando apenas um romance qualquer. Ele estava lendo um dos maiores fenômenos culturais de todo o universo ninja. Enfim, guinizada, é isso aí. Eu espero que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Deixem like, se inscrevam, comente e eu espero vocês numa próxima.